Sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia Pessoal. É uma bomba generalizada agora. Jornalista americano faz grave alerta sobre o que pode acontecer, sim, após a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Nova revelação de Glenn Greenwald mostra afronta constitucional e ilegal do magistrado. Isso não pode ficar por isso mesmo, pessoal. A Procuradoria-Geral da República já está prestes a entregar o relatório, as investigações da Polícia Federal concluídas para ser colocada aí a votação se Bolsonaro pode ser ou não preso. Pessoal, mas isso não pode ficar revelações de Lindor Araújo. A ex-vice-procuradora-geral da República mostrou para que todo mundo enxergasse algo que não podemos aceitar. Uma decisão expedida em base em relatório do setor aí de combate à desinformação. Mais uma reportagem envolvendo mensagens. Uma parte da reportagem afirma algo inacreditável. Deixe o like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Aqui nós trazemos notícias atualizando você sobre tudo o que acontece no meio político. As fontes estão na tela para que você saiba da íntegra da notícia. E falo uma coisa com toda a propriedade. Tudo isso que está acontecendo vai cair por terra. Não existe mal que dure para sempre. E você, o que você acredita, o que pode acontecer? Nós sabemos que Glenn Greenwald, ele já havia dito que tinha mais de 6 gigabytes, colocou algumas mensagens vazadas do gabinete aí de desinformação, inclusive o Tagliaferro, que era um dos assessores, né, que era responsável pelo gabinete aí da assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE, lá na época, ele ficou amedrontado. Inclusive, ele contratou advogado para defendê-lo, porque tudo parecia estar indo para a sua conta. Fique até o final, aí deixa o like e vamos lá direto à informação. Pois é, pessoal, o jornal Folha de São Paulo, para quem não viu e não ouviu, divulgou reportagens envolvendo mensagens vazadas do ministro. Quem não sabe disso, né, pessoal? Mas quem não sabe que agora tudo que vazou sobre a delação premiada do Mauro Cid colocou em xeque a credibilidade deste relatório, porque o que nós vimos aqui é o seguinte: a Procuradoria-Geral da República se debruça aí sobre as 884 páginas do relatório da investigação para fundamentar a denúncia. Que denúncias são essas? Por quê? Por que mensagens de Walter Braga Neto para o pai de Mauro Cid levou ele para a prisão? E mensagens vazadas pelo jornalista, onde mostra aqui, segundo a notícia, revela que a PGR, sob o comando de Augusto Aras, lá na época, apontou uma afronta constitucional no uso de órgão do TSE feito por Moraes. A Procuradoria, em caso do ex-deputado do Paraná, pediu anulação de decisão expedida com base em relatório do setor de combate à desinformação do TSE. Demonstrando aqui para vocês o que disse o jornalista aí, logo após o ministro fazer proibições, não permitir que o ex-presidente Bolsonaro pegar o passaporte do ex-presidente Bolsonaro, a ministra Carmen Lúcia negar o pedido da defesa sobre a carteirinha de vacinação do ex-presidente Bolsonaro. Segundo ela, podia interferir nas investigações sobre as joias, que inclusive as joias também deveria ser um caso já arquivado, porque o TCU já considerou que joias recebidas dada aos presidentes é deles, não da União. Segundo o Glenn Greenwald, o ministro é o principal censor do Brasil. O juiz proíbe Bolsonaro, faz o que bem quer, né? O Trump alertou amplamente que tarifas seriam possíveis se o Brasil continuasse com essa guerra jurídica. Nós sabemos que o Congresso americano é favorável, é todo do lado da oposição ao governo, e congressistas aqui do Brasil já estão preparando certamente aí
documentos para serem enviados à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Como pode um relator ser a vítima, julgar, enfim, como pode? E após essas mensagens, onde diz o seguinte, uma parte aí da reportagem afirma, no agravo de novembro de 2022, a vice de Aras, que é a Lindora Araújo, afirmou a Moraes que a coleta de provas feitas pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE foi inconstitucional e ilegal, por se tratar de diligências investigativas de ofícios realizado pelo Poder Judiciário em violação ao sistema processual acusatório. Só aí já deveria ser paralisado essas investigações dos atos do dia 8 de janeiro, onde o coronel, aliás, o general, o coronel é o Mauro Cid, que fez a delação premiada. Inclusive, está mais do que viciada, está mais do que comprovado que ele disse em áudios vazados pela Veja que ele não disse a palavra golpe. Ele disse também que já havia uma sentença pronta. Bem, aí falando aqui, voltando ao assunto, no recurso a PGR também demonstrou não ter a informação de onde partiam os pedidos para a produção dos relatórios e qual era a origem do conteúdo recebido por Eduardo Tagliaferro, chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação no período e responsável por assinar os documentos. E vocês sabem, viram, né, que tudo caiu sobre as costas dele. Inclusive a Polícia Federal prendeu o celular dele porque dali poderia ter sido extraído muitas provas contra o ministro. Inclusive o Glenn Greenwald prometeu que voltaria com mais mensagens, mas ele estava amedrontado porque está sendo ameaçado. Ele, inclusive, foi colocado aí no inquérito das milícias digitais, como eu já disse aqui para vocês. Para Lindora Araújo, neste cenário, a Assessoria de Enfrentamento à Desinformação, Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, estava desempenhando aí uma função investigativa sem a participação do Ministério Público, afrontando o sistema penal. Segundo a PGR, o STF decidiu que, mesmo no caso do inquérito das fake news, era necessário o acompanhamento do Ministério Público, ou seja, fizeram da forma que eles fizeram, inclusive numa das mensagens vazadas, para derrubar aí um dos sites, uma revista fortíssima, que sim, é alinhada com o conservadorismo, com a família, com a verdade, a Revista Oeste. Pediram-se aí aqueles que fazem parte do gabinete do ministro relator dos atos do dia 8 de janeiro, para que Tagliaferro usasse a criatividade na formulação desses tais relatórios. A Procuradoria-Geral da República, sob o comando de Augusto Ara, contestou, em novembro de 2022, já vem desde 2022, a utilização do órgão de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral para abastecer o inquérito das fake news do STF por parte do ministro Alexandre de Moraes. Uai, Daniela, essa notícia faz tempo que isso saiu. Pessoal, a notícia, ela está presente até hoje. Nós não podemos aceitar que casos como esse continuem perpetuando aqui no nosso país. Pessoas agiram contra a justiça. A justiça está corrompida. O que é certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Você vai aceitar isso? Eu estou aqui trazendo para vocês o que aconteceu. Um procurador e uma vice-procuradora, na época, sensatos, mostraram para todos que existia fatos errados. Hoje, um procurador-geral da República alinhado com o judiciário, vocês sabem o que ele vai fazer com o ex-presidente Bolsonaro. Ele está prestes a ser preso pelo aí o relatório que poderá ser entregue pelo Ministério Público, pelo Procurador-Geral da República. E aqui, em um processo sigiloso, ao qual a Folha teve acesso, a PGR classificou, PGR de Augusto Aras, tal utilização como ilegal. Disse que ela viola o sistema penal e pediu a anulação das diligências realizadas, além da revogação das medidas tomadas com base em relatórios relatórios no órgão. Eles foram ignorados. A Lindora Araújo foi ignorada, pessoal. Colocaram lá na PGR alguém alinhado aos pensamentos ao judiciário. Todos sabem disso.
Eu não estou dizendo nada aqui. Se você procurar nos grandes sites de comunicação, você vai saber que o Procurador-Geral da República foi indicado pelo relator das milícias digitais, pelo relator dos atos do dia 8 de janeiro. Não estou aqui inventando nada, não é fake news. Houve-se um churrasco lá antes de ser indicado o novo procurador. Para quê? Não foi permitida a entrada de celulares e etc, etc. Por quê? Bem, a contestação na época da procuradora e do procurador Augusto Aras foi apresentada. Aliás, a contestação foi apresentada pela vice-procuradora Lindora Araújo, vice-procuradora-geral e braço direito de Augusto Aras, em forma de agravo regimental dirigido a Moraes, no processo do ex-deputado estadual paranaense Romero Marquise. Como mostrou reportagem da Folha de São Paulo, o caso revela erros e contradições do magistrados, o relator dos atos do dia 8 de janeiro. Sucessor de Aras, no comando da PGR, Paulo Gonet, saiu claro em defesa do magistrado, do seu colega, após as reportagens. Ao se manifestar sobre o caso no plenário do Supremo, afirmou que, inviavelmente, onde cabia nos processos a intervenção da Procuradoria, houve a abertura de oportunidade para a atuação do Ministério Público. Claro, né? Que Paulo Gonet sairia em defesa do seu amigo. Gonet disse também ter identificado as marcas de coragens, né? Diligência, assertividade e retidão do ministro nas decisões e no modo de conduzir o processo. Procurado pela Folha, com perguntas sobre o parecer anterior de Lindora Araújo, sobre sua fala recente, o atual PGR não respondeu. É óbvio, não tem argumento, né? O agravo de novembro de 2022, a vice de Aras afirmou que o ministro, relator dos atos do dia 8 de janeiro, que a coleta de provas feita pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE foi inconstitucional e ilegal, por se tratar de diligências investigativas de ofício realizadas pelo Poder Judiciário em violação ao sistema processual acusatório. No recurso, a PGR também demonstrou não ter a informação de onde partiam os pedidos para a produção dos relatórios e qual era a origem do conteúdo recebido por Eduardo Tagliaferro, chefe da Assessoria de Enfrentamento à Desinformação, no período e responsável por assinar os documentos. Para a Lindora, neste cenário, essa assessoria estava desempenhando uma função investigativa sem a participação do Ministério Público, sem a participação da PGR, afrontando o sistema penal. Segundo a PGR, o STF decidiu que, mesmo no caso de inquérito das fake news, era necessário o acompanhamento do Ministério Público. Segundo a PGR, a estrutura da Justiça Eleitoral estava atuando em situação alheias ao combate à desinformação no processo eleitoral, passando a monitorar redes sociais de pessoas que convocaram manifestações contra a viagem do ministro do STF aos Estados Unidos para a participação em evento privado em Nova York. Lindora afirmou que a assessoria estava procedendo também à análise de aplicativo de mensagens do Tagliaferro e culminando com a extração de conteúdo das publicações, realização de diligências para identificação de autoria e produção de relatórios que são remetidos a inquéritos em curso no Supremo. No caso, Romero Marquise, a PGR ainda registrou que não havia relação direta com fatos sobre a competência da Justiça Eleitoral, uma vez que se tratavam de manifestações programadas por causa de um evento por participação de ministros em Nova York. Pessoal. E tem muito mais aí, né? Em sessão, o STF disse: seria esquizofrênico o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na época, dizendo o ministro, me auto-oficiar
Moraes tem dito, né, que todos os procedimentos adotados foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos das investigações. Bem, quem manda mais é quem tem poder, né, pessoal? Vou finalizando este vídeo, agradecendo a todos aqui pela presença e participação conosco. Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.